aluno, salve, minha cara aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim. Turma, estamos aqui mais uma vez para ter mais uma aula Power Blaster Detonator Motherfucker Plus Advanced de foda a respeito de um dos conteúdos que obviamente são fundamentais para a gente entender corretamente essa dinâmica linda e maravilhosa que é a vida. O tema da nossa aula de hoje está aqui, né, turma? Nós vamos começar a discutir sobre bioenergética. Ah, grandes coisas, professor. É só botar um bio na frente e pronto, né? Tudo vira biologia. Não, gente, olha só. Por que eu acho essa aula, esse conteúdo tão significativo assim? Uma das coisas que mudou muito a minha interpretação, o meu entendimento de como o universo funcionava, foi o dia que eu comecei a perceber que as coisas que faziam o universo funcionar eram um negócio chamado energia. E aí, quando eu comecei a perceber que isso valia para o universo como um todo e os seres vivos fazem parte do universo, logo, se o universo é regido por energia, nós que fazemos parte do universo também somos regidos por energia. Mas eu não estou entrando aqui no mérito da questão, galera, do esoterismo, nem nada do tipo, não. Estou falando de energia de verdade. Que tipo de energia que é essa que eu estou falando? Essa que está aqui no quadro, turma, o famoso, o muito precioso, o necessário, o fundamental, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, o tal do ATP. Essa molécula aqui, o trifosfato de adenosina, é a molécula que faz com que os seres vivos possam funcionar. É através dessa estrutura aqui que vários processos que demandam energia para acontecer podem ocorrer, tá certo? Um desenho esquemático para ilustrar quem seria esse tal de ATP é isso aqui, ó. Olha só o que é isso. Eu tenho uma base nitrogenada, adenina, ligada a uma pentose, a um açúcar de 5 carbonos, ribose. Isso aqui forma, inclusive, uma estrutura que a gente vai chamar de nucleosídeo, tá certo? Preso, por sua vez, a 3 moléculas, ou melhor, a 3 átomos de fósforo. Daí o nome trifosfato, de 3 fósforos. O que acontece, turma? Aqui para nós na biologia, para a gente ter um entendimento e uma simplificação do processo, eu vou dizer para vocês o seguinte, que essas ligaçõezinhas que estão aqui, ó, que eu estou aqui remarcando elas, ó, essas ligaçõezinhas contêm energia. Para nós na biologia, a gente vai dizer dessa forma. Eu sei que a química vai ter um linguajar um pouquinho diferente, mas vocês vão entender dessa forma aqui na biologia e vocês vão ver que vai dar super certo. O que acontece então? Toda vez que eu preciso de fazer algum processo que gasta energia para poder acontecer, o que o nosso organismo consegue fazer? Ele consegue romper essas ligações. Na hora que ele rompe essas ligações, ele libera esse átomo de fósforo. Nesse rompimento, a liberação da energia é necessária para fazer o quê? Necessária para realizar aquele processo. Então, a minha molécula de ATP acaba sendo convertida a uma molécula de ADP, adenosina difosfato ou difosfato de adenosina. Basicamente, então, turma, toda vez que o seu corpo precisa de alguma coisa que demanda energia, ele vai usar essa molécula aqui. Ele vai gastar essa molécula. Na hora que ele gasta, ele sai de ATP e vira o quê? E vira ADP, adenosina difosfato. Só que uma característica muito marcante de nós seres vivos, que diferencia inclusive a gente do resto do universo, é a nossa capacidade da gente fazer o quê? Da gente transformar essa molécula de ADP de novo numa molécula de ATP. A nossa vida consiste basicamente nisso. A gente constantemente está produzindo novas moléculas que produzem energia para a gente continuar sustentando a nossa vida, ok? Beleza. Dito isso, a gente já sabe então que a molécula de ATP é a molécula que vai fornecer energia para a gente. A próxima coisa que a gente precisa de responder é o quê? É como a gente faz para obter essa molécula de ATP, que é o que está aqui desse nosso lado do quadro. Vai ser através do catabolismo de moléculas orgânicas. Professor, essa palavra, catabolismo, como assim? O que isso quer dizer? Fácil, vamos entender aqui, ó, acompanha comigo. A palavra catabolismo vem de quebra. Nós vamos quebrar essas moléculas que estão aqui no quadro, ó. Glicose, e aí lembra que glicose é carboidrato. Nós vamos quebrar glicose, lipídios ou proteínas. Nós vamos quebrar essas moléculas para conseguir produzir quem? Para conseguir produzir o nosso necessário ATP. Como nós vamos fazer isso?
é um tema de uma próxima aula nossa. Nós vamos ver que existem processos que envolvem fermentação ou respiração aeróbica ou até mesmo respiração anaeróbica para eu conseguir obter essa molécula. Lembrem que é a molécula que os seres vivos precisam para poder funcionar, tá certo? Então é por meio de um processo de quebra. Quando eu quebro essas moléculas, o que inevitavelmente acaba acontecendo? Toda vez que eu tenho um processo catabólico, eu tenho o quê? Eu tenho a liberação de energia, eu tenho a produção de energia. E essa energia que eu estou produzindo vai ser gasta onde? Vai ser gasta em processos anabólicos. O que é um processo anabólico? Um processo que envolve a construção de novas moléculas. Então, basicamente, o que resume a nossa vida, e vale lembrar sempre que quando eu estou pensando em seres vivos, é sempre bom a gente pensar na palavra metabolismo, o que resume a nossa vida como ser vivo, basicamente é o quê? É o tempo todo estar quebrando moléculas para obter energia necessária para construir outras moléculas. Essa troca constante entre catabolismo e anabolismo é o que forma o que a gente chama de metabolismo. Então, enquanto estamos vivos, apresentamos metabolismo, enquanto estamos vivos, estamos quebrando e construindo substâncias para viabilizar o nosso funcionamento. Então, turma, a molécula de glicose, ela é prioritária para o funcionamento dos seres vivos. A maioria dos seres vivos vai buscar justamente a molécula de glicose para poder funcionar corretamente. Apesar dela conseguir usar lipídios e proteínas, o que mais interessa para a gente é a molécula de glicose, porque, evolutivamente falando, foi a molécula que o nosso organismo encontrou como maior fonte para a produção de ATP. Então, na aula de hoje, turma, a gente discutiu a relevância da molécula de ATP no sentido de ser a principal forma que a gente usa para liberar energia para viabilizar processos metabólicos, e ela, ao ser desgastada, ela sai da composição de adenosina trifosfato e passa a ser denominada adenosina difosfato. Ela perde um fósforo. Nós vamos ver nas próximas aulas que vários processos envolvem justamente converter a molécula de ADP em uma molécula de ATP. É isso que a gente busca fazer. Nós vamos discutir processos como respiração, aeróbica, anaeróbica e fermentação. No mais, galera, fiquem bem e até a nossa próxima aula.